quê? Magia ao Luar, sábado, 4 da tarde. Olá, muito boa noite para você. Boa noite. Estamos chegando ao primeiro fim de semana de outubro e o primeiro depois das recomendações de tirar do happy hour as bebidas destiladas. Estamos falando de vodka, gin, entre outras, que estão ligadas às intoxicações por metanol. Diversas operações estão sendo realizadas pelo Brasil para evitar que a bebida adulterada faça mais vítimas. Com 2 casos suspeitos, fiscalização vai às distribuidoras de bebidas no Distrito Federal. Uma pessoa chegou a ser presa por suspeita de adulteração de bebidas. Bahia investiga a morte que pode estar relacionada ao metanol. Foram coletadas amostras biológicas do paciente e encaminhadas para análise em laboratório. O resultado deve ficar pronto em até 7 dias. Começa a distribuição de álcool etílico para tratar pacientes em São Paulo. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está disponibilizando 2.000 novas ampolas do produto. Câmara define relator para o projeto que pode tornar crime hediondo a adulteração de bebidas. Número de casos de coqueluche dispara entre crianças. Mas atenção, é possível evitar. A vacinação é a principal forma de prevenção com a DTP, a tríplice bacteriana. Grupo Hamas aceita libertar reféns e abre caminho para encerrar o massacre de palestinos. A Polícia Federal, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, realizou uma série de fiscalizações em indústrias de bebidas. As ações aconteceram em Campinas, interior de São Paulo, nas cidades de Chapecó e Joinville, em Santa Catarina e em Poços de Caldas, Minas Gerais. Agentes coletaram amostras de produtos que serão analisadas em laboratório para verificar a qualidade, o uso de substâncias proibidas e a rastreabilidade dos lotes. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo é proteger o consumidor, prevenir riscos à saúde e garantir que a produção de bebidas no país siga normas legais e sanitárias. Pois é, e o estado com maior número de casos de intoxicação é São Paulo. E a gente vai ao vivo para lá para atualizar a situação da crise depois das descobertas de intoxicações, com metanol. Ao vivo com a gente está a Regiane Stella. Regiane, muito boa noite para você. Boa noite, Guilherme e Yara. Boa noite a todos que nos acompanham. Bem, de acordo com o balanço divulgado agora há pouco pelo governo do estado, são 11 casos confirmados e 91 em investigação. Até o momento, um óbito foi confirmado na capital e outros 8 estão em investigação. São 5 aqui na capital paulista, 2 em São Bernardo do Campo, no ABC, e 1 em Cajuru, no interior do estado. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disponibilizou 2.000 novas ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. Os médicos Rodrigo Grisso e Carolina Oliveira estão na linha de frente no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, no atendimento de pacientes intoxicados por metanol. Neste momento, 4 pacientes estão internados em estado grave. Os pacientes ainda estão em ventilação mecânica, estão em sedação profunda. Então, a gente ainda não consegue avaliar se vai ter uma sequela grave disso que está acontecendo com eles. Existe uma chance de não recuperação. A intoxicação por metanol pode causar dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal e também confusão mental, tontura e convulsões. Os sintomas não devem ser negligenciados. A demora na busca por atendimento prejudica a recuperação. Depois de 10 a 12 horas, esses sintomas eles têm que melhorar, né? Não piorar. Então, se vem piorando depois de uma ingestão, aí a gente tem que ficar atento. O problema é que a gente não pegou esses pacientes com 12 horas, nós pegamos esses pacientes depois de 36 horas, né?
E aí sim, aí as lesões no sistema nervoso central já estavam instauradas. Uma das abordagens para casos de intoxicação por metanol é o uso de álcool etílico. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está disponibilizando 2.000 novas ampolas do produto. Mas o uso depende do estado de saúde de cada paciente. A orientação dos médicos é clara: evitar o consumo de bebidas destiladas. Na verdade, a gente não sabe onde está o problema inicial, né? Se é no distribuidor, se é no produtor, se é no estabelecimento. Então, é uma investigação que tem que ser muito ampla, né? Não tem como a gente garantir que um ou outro estabelecimento é seguro. Então, a recomendação é evitar mesmo. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo afirma que a crise do metanol já começa a impactar o setor, com queda no movimento e até cancelamento de festas e eventos. A repórter Vanessa Casalino está agora na Vila Madalena, que é um dos bairros mais boêmios e descolados aqui da capital paulista. Vanessa, boa noite. Como está o movimento por aí? Olá, boa noite a você que está com a gente. Olha só, o bar aqui parece vazio, né? Mas a gente está na Vila Madalena, um lugar de balada. Conversei com o gerente aqui que me explicou o seguinte: numa sexta-feira, aqui nesse bar e nos bares desta rua, o pessoal começa a chegar mesmo por volta de 8, 8h30 da noite, porque o pessoal cesta lá nos bares, perto do trabalho, vai para casa, toma banho e aí sim vem para cá para ficar de vez. O que ele me disse também é que diminuiu um pouquinho o consumo de destilados por aqui, que são os mais suscetíveis, né? Que são os casos registrados de contaminação por metanol. Mas que o forte deste bar e de muitos outros desta rua é chopp e cerveja no happy hour. Agora, a gente conversou com o setor de restaurantes e também de bares. E, de um modo geral, há uma queda de 20% a 30% no movimento por conta desta crise. Quem tem o destilado como carro-chefe, caipirinha, uísque, vodka, gin, teve uma queda no faturamento de cerca de 50%. Mais uma queda que foi compensada por um aumento na receita de cerveja, vinho e também de outras bebidas não alcoólicas. A força-tarefa do governo do estado, que foi criada para lidar com essa crise, está em alerta este final de semana, porque sim, as pessoas consomem mais bebida alcoólica durante o final de semana. A recomendação é, em caso de qualquer suspeita, sintomas como visão turva, dor abdominal, tontura, depois da ingestão de bebida alcoólica, procurar imediatamente o atendimento médico, porque esse socorro faz sim diferença. E aí o antídoto, né? Álcool etílico absoluto 99,9%. Até agora, 4.500 garrafas apreendidas desde que essas fiscalizações começaram, estão passando por análise no Instituto de Criminalística e essa análise é então encaminhada à Polícia Civil para as investigações. Polícia Federal e Ministério da Agricultura também hoje continuaram as fiscalizações aqui no estado de São Paulo, também em Santa Catarina e Minas Gerais. Amostras de bebidas são recolhidas e encaminhadas para análise para tentar desvendar o que é que está acontecendo. Uma das hipóteses da polícia daqui de São Paulo é que essas garrafas sejam contaminadas por metanol em indústrias, fábricas que produzem bebida adulterada. Na hora de higienizar essa garrafa, higienizam com metanol ou então com etanol batizado, que na verdade é o metanol. Volto com você. Ok, muito obrigada. Bem, e o teste para a detecção do metanol em amostras de sangue e também nas bebidas exige equipamentos de laboratórios especializados. Um dos centros capazes de fazer essa análise é o Laboratório de Toxicologia Analítica Forense do campus da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Nós conversamos com o professor Bruno Espinosa, que tem bastante experiência em exames capazes de detectar drogas. Uma das explicações que ele dá é que esse teste não tem como ser feito durante uma fiscalização, por exemplo. E as amostras de bebidas suspeitas precisam ser encaminhadas para um laboratório desses. O Laboratório de Toxicologia em Ribeirão já recebeu algumas amostras de sangue desses pacientes para análise. A técnica utilizada para análise de metanol é a técnica de cromatografia em fase gasosa com amostragem por headspace. Nessa técnica, a amostra, seja sangue, urina ou mesmo a bebida, é colocada no frasco de vidro, lacrado. Esse frasco é aquecido e ejetado. Durante esse processo de aquecimento é formada uma fase vapor que é coletada e injetada no equipamento. Nessa fase vapor, espera-se que tenhamos os compostos voláteis, no caso, o metanol.
Reforçando, então, são 10 estabelecimentos interditados após fiscalizações, sendo 8 com inscrições estaduais suspensas. Além disso, segundo o balanço do governo estadual, 30 pessoas foram presas por conta de adulteração de bebidas desde o início do ano. Voltamos com vocês aí em Brasília, Yara e Guilherme. Valeu, muito obrigado, Regiane, pelas informações, primeiras informações aqui nessa edição sobre a crise causada pelas contaminações ou intoxicações, de novo, com o metanol. Bom, e o Ministério da Saúde já comprou 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico e está comprando um total de 5 mil tratamentos, ou 150 mil ampolas. Os produtos estarão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Em paralelo, foi solicitada à Organização Pan-Americana de Saúde a doação imediata de 100 tratamentos. Bom, e ainda hoje o Repórter Brasil avança nessa cobertura sobre intoxicações. Tem muita coisa para falar, vamos falar de Rio de Janeiro, vamos falar da Bahia, Pernambuco, Distrito Federal. Tem bastante informação ainda para você, mas agora a gente vai para outros assuntos. Pois é, a gente vai agora para as notícias internacionais. O aeroporto de Munique, na Alemanha, retomou hoje as atividades depois que drones interromperam os voos. Veja esse e outros destaques no nosso giro pelo mundo. O aeroporto de Munique, o segundo maior da Alemanha, foi reaberto nesta sexta-feira, depois de ter as operações suspensas ontem à noite por causa da presença de drones no espaço aéreo local. 17 voos foram cancelados, afetando a viagem de quase 3 mil passageiros. Outros 15 voos precisaram ser desviados. As autoridades investigam o incidente que aumentou ainda mais a tensão na cidade, após o fechamento temporário da popular Oktoberfest por causa de uma ameaça de bomba e a descoberta de explosivos em um prédio residencial no norte de Munique. Os Estados Unidos atacaram hoje outro barco que operava no Caribe, próximo à costa da Venezuela. A ação matou as 4 pessoas que estavam a bordo. Nas redes sociais, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que a embarcação transportava grandes quantidades de drogas, com destino aos Estados Unidos, para envenenar o povo. Essa foi a 4ª ofensiva desse tipo realizada por militares americanos. O Senado dos Estados Unidos rejeitou novas tentativas de aprovar a proposta de orçamento do país, no terceiro dia do chamado shutdown. Democratas e republicanos não entraram em acordo e nenhum dos 2 projetos conseguiu os 60 votos necessários para passar. Como o ano fiscal dos Estados Unidos começa em outubro, vários serviços públicos estão paralisados e funcionários entraram de licença. Hoje, Donald Trump aumentou a pressão sobre os democratas. Congelou mais de 2 bilhões de dólares em recursos para o transporte público de Chicago. Até agora foram bloqueados pelo menos 28 bilhões de dólares em financiamento para cidades e estados democratas, intensificando a campanha de Trump de usar o poder extraordinário do governo para punir rivais políticos. Pois é, e qual é a estratégia, né? Assim, por que punir governadores de estados que tiveram maioria democrata? Porque aí ele joga uma pressão sobre o estado, sobre o governador, sobre o governo, e obriga o governador, pressiona esse governador para tentar chegar até os parlamentares e aí pressionar por uma aprovação do orçamento às pressas para que o governo tenha dinheiro para gastar. Então espreme de um lado para tentar conseguir o benefício do outro. Por enquanto, não está dando resultado essa estratégia. Bom, a gente vai para o Oriente Médio. O Hamas aceitou libertar todos os reféns israelenses que estão na faixa de Gaza, vivos ou mortos, e disse estar disposto a negociar a proposta dos Estados Unidos para acabar definitivamente com o massacre israelense na faixa de Gaza. Hoje de manhã, o presidente norte-americano Donald Trump disse que o grupo tinha até domingo, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, para dar uma resposta. O Hamas afirmou ainda que aceita entregar o governo da faixa de Gaza, mas disse que quer discutir ainda questões relativas ao futuro da região e aos direitos dos palestinos. O anúncio veio horas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Hamas tinha até às 7 da noite do domingo para responder se aceitaria ou não a proposta de acordo. Trump disse ainda que, caso o grupo não aceitasse, as consequências seriam terríveis.
A tentativa de pôr fim à ofensiva israelense ocorre poucos dias antes do massacre completar 2 anos. Enquanto não há trégua, a situação na faixa de Gaza piora a cada dia. Hoje, organizações internacionais de saúde, como a OMS, conseguiram retirar pacientes em estado grave do hospital Al-Helou, bombardeado na semana passada. Os 13 bebês que estavam em incubadoras foram transferidos para o hospital Al-Nasser, no sul do território. Este homem contou que a filha nasceu prematura e precisa de cuidados especiais. Ela terá que ser transferida porque onde está não tem mais oxigênio. O hospital Al-Helou fica na cidade de Gaza, onde tudo tem sido destruído nos últimos dias. Muitos moradores fugiram para o sul, mas como também não há abrigo por lá, famílias estão acampando onde dá, perto da praia, nas ruas e até em cemitérios. Este homem diz que os palestinos não têm outra opção a não ser aceitar qualquer acordo. Vejo o estado das crianças, das mulheres, dos idosos, diz. Segundo autoridades palestinas, mais de 66 mil pessoas foram assassinadas até agora. A maioria civis, incluindo mulheres e crianças. O número é confirmado por entidades de direitos humanos que trabalham no território. Em Madrid, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a interceptação da flotilha global Sumud, que tentava levar ajuda humanitária a Gaza. Imagens enviadas pela Telesur, canal latino-americano e caribenho, mostram que os manifestantes, em sua maioria estudantes, se reuniram em frente ao Ministério das Relações Exteriores da Espanha, empunhando bandeiras da Palestina e cartazes pedindo liberdade para o povo palestino. A marcha fez parte de uma paralisação estudantil nacional e criticou a falta de ação do governo espanhol diante do bloqueio. Houve momentos de confronto quando o batalhão de polícia de choque reprimiu uma parte do grupo que tentou ultrapassar barreiras de segurança. Bom, e a polícia de São Paulo, agora voltando ao Brasil, prendeu temporariamente 3 pessoas suspeitas do envolvimento na morte do advogado Luiz Fernando Pacheco. Ele havia sido encontrado morto na madrugada de segunda-feira em uma rua do bairro de Higienópolis, na região central da capital paulista. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que Luiz Fernando é agredido por um homem. Uma mulher acompanha a ação. Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo disse que analisa as imagens para o total esclarecimento dos fatos. Pacheco foi um dos fundadores do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e conselheiro do grupo Prerrogativas. Ele ganhou notoriedade durante o julgamento da Ação Penal 470, conhecida como o caso do Mensalão, em 2012, quando foi um dos advogados de defesa de José Genuíno. Depois do intervalo, o Repórter Brasil fala sobre o enorme crescimento dos casos de coqueluche entre crianças. E vamos falar também sobre as enormes estruturas construídas para processamento de dados, que podem ter novas unidades no Brasil. A gente volta em 2 minutos. Bem distante das belas praias, durante o carnaval, figuras mascaradas vagueiam pelas ruas em trajes esvoaçantes, fazendo barulhos que mais parecem bombas. Na realidade, são bolas arremessadas com toda a força contra o chão, presas em uma corda e amarradas a um bastão. E quem as segura são conhecidos como os bate-bolas. Na raiz dos festejos, sábado, 1h30 da tarde. Amanhã, no Brasil Visto de Cima. Boa Vista, a capital brasileira do hemisfério norte. Prédios arrojados, grandes avenidas, elegantes praças e parques. 6 da tarde. Você que já se alistou para o serviço militar, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site ou na junta de serviço militar da sua cidade. Homens e mulheres. Fiquem atentos ao prazo e local indicado para a apresentação.
Entre para a missão do serviço militar. Apresente-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Um dos maiores boxeadores da história. Ele demonstrou agilidade nos seus punhos, não recua. A vida de Éder Joffre. Tava de olho no broto primeiro. Não encosta em mim, cara. O boxe nunca deu camisa pra ninguém aqui nessa casa. O que tá te faltando, Dinho? Se você não fosse bom, eu não te colocava pra lutar. Éder Joffre, novo campeão do mundo! Ele conseguiu. 10 segundos para vencer. Sábado, 9 da noite. O câncer de mama, primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, deve ter mais de 73 mil novos casos em 2025. Os dados fazem parte de um levantamento do Instituto Nacional de Câncer, divulgados hoje no Rio de Janeiro como parte da campanha do Outubro Rosa. A Tânia descobriu um câncer de mama já em estágio avançado. Depois de fazer o tratamento, que incluiu quimioterapia e cirurgia com a retirada da mama, hoje está recuperada. Eu sou mastectomizada, fiz a mastectomia radical e esvaziamento axilar. Tirei 17 linfonodos, todos já comprometidos, todos comprometidos. Meu braço já está até um pouco, assim, eu tenho linfedema, né? Mas estou viva. A maior parte dos casos de câncer de mama ocorre a partir dos 50 anos, como foi o caso da Tânia. Se o diagnóstico é feito no estágio inicial, a chance de cura é de 95%. Mas a doença ainda é a principal causa de morte por câncer na população feminina no Brasil. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico da doença em estágios iniciais, menos sofrido é o tratamento, com menos sequelas e menos agressividade, mais eficiente ele é, com maior índice de cura. Só para este ano estão estimados 73.600 casos de câncer de mama em todo o país. A maior taxa de incidência está no estado de Santa Catarina. E quando olhamos por região, a maior taxa de incidência está no Sudeste. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Os principais sintomas do câncer de mama são o aparecimento de nódulo fixo e geralmente indolor, presente em cerca de 90% dos casos, quando o câncer é percebido pela própria mulher. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e alterações ou saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Ao longo de 2024, o SUS realizou 4.400.000 mamografias, das quais 4 milhões foram exames de rastreamento. Segundo a coordenadora do estudo, esse exame é um instrumento essencial para orientar políticas públicas para diagnóstico e tratamento eficientes do câncer de mama. Embora a gente ainda tenha desafios com o tempo de tratamento, né, a gente observa que nos últimos 3 anos o SUS vem melhorando seus indicadores, ou seja, a gente tem uma proporção maior de mulheres tratando o câncer de mama em até 60 dias, conforme a lei. A gente segue falando de saúde. Um estudo divulgado essa semana traz informações preocupantes sobre a coqueluche no Brasil. De 2023 para 2024, houve um aumento de mais de 1.200%, gente, 1.200% nos casos em crianças menores de 5 anos. Este ano, os números continuam altos. O estudo acende um alerta. No ano passado, foram mais de 4.300 crianças abaixo dos 5 anos infectadas, número muito maior que em 2023, quando foram contabilizados menos de 320 casos. Agora, em 2025, a média mensal diminuiu em relação ao ano passado, mas segue alta. A coqueluche é uma infecção respiratória causada por uma bactéria. É transmitida por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. O quadro evolui para crises de tosses e pode causar pneumonia, parada respiratória e até a morte. Em 2024, foram 14 óbitos infantis. Neste ano, os estados com maior concentração da doença são Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Por outro lado, Rondônia, Acre e Espírito Santo não tiveram registros nas crianças mais novas. A vacinação é a principal forma de prevenção com a DTP, a tríplice bacteriana, que também protege da difteria
difteria e do tétano. De acordo com os pesquisadores, a cobertura vacinal até aumentou em 2024, mas não atingiu a meta de 95% do público-alvo. Além disso, é muito desigual entre municípios e isso seria um dos motivos para a alta circulação da doença. O levantamento foi produzido pelo Observatório de Saúde da Infância, da Fiocruz e da Unifase. Bom, essenciais para a tecnologia atual, os centros de processamento de dados são vilões quando o assunto é impacto ambiental. Bom, além de consumir muita energia e água, os data centers, como são chamados, tradicionais, emitem grande quantidade de gases de efeito estufa. Agora, o desafio é tornar os processos desses locais mais eficientes, com menos gasto de água e gestão inteligente de resíduos. E o Brasil quer investir no financiamento de projetos para instalação de data centers verdes aqui no país. O mundo está cada vez mais conectado e digital. Redes sociais, streaming, a inteligência artificial. Para a Verônica, que produz conteúdo sobre concursos públicos, a internet é parte inseparável do seu dia a dia. Impacta em tudo, absolutamente tudo. Se eu fico um dia sem internet, o treino não funciona, nada funciona. Porque a gente, além do material que a gente produz todos os dias, a gente tem todo o conteúdo que a gente tem que produzir também nas redes sociais para manter tudo ativo. Então a gente depende muito da internet para isso e de uma internet muito boa, porque os vídeos são gravados em alta qualidade, então funciona, sobe com a qualidade ruim. Por trás dessa avalanche de informações, existem estruturas físicas que abrigam equipamentos para processar tudo isso. São os data centers, ou centros de dados. Só que eles trazem um grande problema para o planeta. Consomem muita energia e água, usadas para operar e resfriar os servidores. Como esses data centers estão sendo construídos majoritariamente nos países desenvolvidos, a matriz elétrica desses países tem muito carvão, muito gás, então isso emite gás de efeito estufa. Então, o primeiro problema é o consumo alto de energia em lugares onde a matriz elétrica é suja. Se você pega teu computador um pouco mais antigo, você põe a mão em cima dele depois de 3 horas de uso, ele está lá quentinho. Tenta imaginar milhões e milhões de placas aqui do negócio dentro de um prédio que precisa resfriar. A maneira como eles resfriam é com ar-condicionado à base de água. A previsão é de que até 2035, o número de centros de processamento de dados no mundo cresça 4% ao ano. Hoje, eles já respondem por cerca de 1% de toda a eletricidade global e são responsáveis por até 4% das emissões de gases de efeito estufa. Na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o presidente Lula destacou a necessidade de transformar esse cenário. O Brasil quer apostar em data centers sustentáveis, que unem inovação tecnológica e proteção ambiental. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito única passando na frente do país. A explosão da inteligência artificial significa que a gente precisa criar capacidade para isso. Eu brinco que o mundo está numa corrida por duas coisas: energia e supercomputadores exemplificados pelos GPUs, né, que são essas unidades de processamento gráfico. O Brasil tem muita energia e não tem os GPUs, não tem os supercomputadores. Então a gente precisa trocar um pelo outro. Gigantes globais como Google e Microsoft têm metas de zerar as emissões de carbono até 2030. Companhias como a OpenAI, criadora do ChatGPT, investem em projetos de data centers verdes em outros países. O Brasil aposta numa nova política de centro de dados para atrair essas empresas. O programa ele vai fazer o quê? Ele vai isentar, né, suspender PIS, COFINS e IPI sobre esses computadores, e se o produto não tiver similar nacional, não tiver produção no país, também suspende o imposto de importação. Vão ter que se comprometer com um índice muito grande de sustentabilidade ambiental, então água zero, energia 100% limpa, carbono zero desde o começo. O Brasil vai realmente se posicionar como o principal polo de data center verde para inteligência artificial no mundo. Falando aí em tecnologia, né? Vitória se destacou entre as mais de 5 mil cidades brasileiras e conquistou o primeiro lugar no ranking de cidades mais inteligentes do país. É outro conceito muito atual de cidades inteligentes, né? A gente vai ver na reportagem da TVE do Espírito Santo, que é a emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, o que significa ser uma cidade inteligente, quais são os critérios do ranking e por que
esse reconhecimento vai além do título. Você já ouviu falar em cidade inteligente? Pois Vitória não só ouviu, como liderou o ranking. Entre os 5.575 municípios brasileiros, a capital capixaba ficou em primeiro lugar como a cidade mais inteligente do país. Mas afinal, o que é uma cidade inteligente? É uma cidade que oferece uma qualidade de vida aos cidadãos. Então Vitória tem uma qualidade de vida, tem um transporte de qualidade, né? Não é o melhor, mas é de qualidade. Tem uma socialização, né? De acesso à educação, à saúde de qualidade, tratamento de resíduo, moradia, desigualdade. Então todos esses indicadores de qualidade de vida do cidadão, Vitória se destaca a nível nacional. O levantamento considera 75 indicadores, avaliando áreas como mobilidade urbana, urbanismo, meio ambiente, saúde, educação, tecnologia e inovação. Apesar dos avanços, ainda há muitos desafios. O contraponto ao desenvolvimento também aparece nos dados de habitação. Esses problemas, eles estão evidentes no contexto habitacional da cidade, onde também tem pesquisa e dados que demonstram que 152 pessoas no cadastro da prefeitura para cada 100 mil habitantes ainda estão sem teto. Por mais que a Vitória seja uma cidade, né, a primeira inteligente, não significa que ela superou todos os desafios, é um erro, né? Simplesmente comparada com as outras cidades, ela se destacou. Mas Vitória ainda tem muitos desafios. A gente tem desafios como tratar nossos resíduos, né, fazer coleta seletiva. Então Vitória ainda tem muito que avançar com as demais cidades, mas como o ranking ele é uma comparação, nós estamos melhor que os demais, mas temos muita coisa que fazer ainda para que a cidade de Vitória se torne cada dia melhor para o seu habitante, né? Outras cidades da Grande Vitória também se destacaram no ranking. Vila Velha, Cariacica e Serra avançaram em vários indicadores, mostrando que a inovação está virando marca da região metropolitana. Vitória é sim a número 1 em inteligência urbana, mas o próximo passo é garantir que esse avanço seja sentido por todos. Assunto tremendamente interessante e nem sempre isso requer enorme investimento financeiro. Às vezes é olhar o que tem de demandas e de potencialidades nos locais. Quer ver uma coisa? Um exemplo simples. Às vezes não vale a pena, é mais barato e mais eficiente você não atravessar muito, uma longa distância para levar resíduos, lixo, né? Então, se você consegue, por exemplo, nos orgânicos, falamos disso ontem aqui, tratar mais próximos das residências, você economiza no diesel, economiza em transporte, diminui o fluxo desses resíduos pela cidade, e isso é um conceito também inteligente que melhora a vida de todo mundo. Então, nem sempre é tecnologia, nem sempre é dinheiro só de investimento. Às vezes é apenas você fazer um bom planejamento ali, né? E usar a criatividade também, né? Os recursos às vezes estão lá, né? Muitas vezes estão lá, tem que combinar para ter o melhor resultado. Bom, e depois do intervalo, o Repórter Brasil atualiza, como a gente prometeu lá no primeiro bloco, a situação das intoxicações por metanol. Pois é, tem casos suspeitos no Paraná e na Bahia, além das operações aqui no Distrito Federal. A gente volta já em 2 minutos. Está pronta? Tô. As jornadas de 2 mulheres. Diego, vem aqui, meu bem! Rotinas. Aprendizados. Mamãe! Uau! Funcionou! Bate aqui! Toma quente! E a prova de que a amizade é para sempre. Já sinto saudades. Hoje, 9 da noite. Uma reflexão sobre o que não conhecemos. Eu a característica do ignorante, achar que sabe a verdade. Com um toque de humor. Tá tudo errado aqui. Você tem um ponto. Fernanda Torres homenageia um dos maiores escritores brasileiros, João Ubaldo Ribeiro. Mona vieste, ânfora, enquacacamos. Minha Estupidez, sábado, 7h30 da noite.
revista eletrônica de esporte está chegando com tudo. Futebol sempre em destaque. Mas não só os gols. Tem muita análise e opinião. E o esporte paralímpico? Aqui tem espaço o ano inteiro. Entrevistas com quem faz o esporte acontecer. Atletas, técnicos e especialistas. Os grandes eventos do Brasil e do mundo. E quadros sobre nutrição, saúde, treino e bem-estar. Porque se cuidar faz parte do jogo. Tudo isso e muito mais no Brasil Esporte. Todo domingo às 8h30 da noite, aqui na TV Brasil. Voltamos a falar sobre os casos de intoxicação por metanol no país. De acordo com o Ministério da Saúde, aqui o Brasil já registra 113 casos suspeitos nos estados de São Paulo, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. E a gente vai saber mais detalhes agora ao vivo com a Manuela Castro. Manu, muito boa noite para você. Olá, Porta Nova. Boa noite para você, para a Yara e para todo mundo que nos acompanha. Com esse aumento do número de casos suspeitos, a maior preocupação agora é com a compra urgente de doses do medicamento Fomepizol, que é conhecido como o antídoto mais eficiente contra o metanol. O problema é que o Fomepizol não é fabricado no Brasil. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já entrou em contato com órgãos de mais de 10 países para ver a viabilidade de importação desse produto imediatamente para o Brasil. A Anvisa também entrou em contato com fabricantes internacionais do Fomepizol para ver a possibilidade de uma compra direta e trazer de forma mais rápida possível o Fomepizol para o Brasil. Já o Ministério da Justiça disponibilizou hoje também tecnologia para todos os estados e para o Distrito Federal para a identificação do metanol nas bebidas alcoólicas. Na verdade, é um exame bem complexo, né, conhecido como de alta complexidade, que é usado pelos peritos criminais da Polícia Federal para identificar o que eles chamam de DNA do metanol, ou seja, várias características do metanol que podem identificar, por exemplo, a origem desse produto que está sendo utilizado na adulteração das bebidas alcoólicas e, assim, ajudar nas investigações da adulteração de bebidas. Eu volto ao estúdio com vocês, Yara e Porta Nova. Obrigada, Manu, pelas informações. Esse assunto também repercutiu hoje na Câmara. O deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, foi anunciado como relator do projeto de lei que transforma em crime hediondo a adulteração e falsificação de bebidas e alimentos. A proposta, que já tramita desde 2007, prevê pena de 6 a 12 anos de prisão, acima do limite atual, que chega a 8 anos. Como crime hediondo, não haverá possibilidade de fiança, liberdade provisória, anistia ou indulto. A urgência para a votação já foi aprovada e a expectativa é que o texto seja apresentado e votado na semana que vem. O debate ganha força em meio ao aumento dos casos aí de intoxicação por metanol aqui no país. Pois é, e por que se corre com essa proposta? Antes da gente continuar falando do Distrito Federal, pelo seguinte, porque pelo direito penal, ninguém pode ser punido por uma lei que venha depois do crime praticado. Você pode ser beneficiado pela redução daquela pena, que venha depois do crime cometido, mas não agravar a sua pena ou receber uma punição mais grave por lei que veio depois de quando você cometeu o crime. Então, se forem identificados criminosos nessa ação pelo Brasil, por exemplo, uma suposta distribuidora que estaria distribuindo para o país inteiro um produto adulterado. Se isso vier, se a lei de crime hediondo vem depois da descoberta, a punição tem que ser pela lei atual e não pela próxima. Então, caso essa lei passa, tá sendo muito acelerada a tramitação, até com pedido de urgência já aprovado. Uma vez aprovada, se depois da lei aprovada, sancionada, vier uma condenação, vier um enquadramento, aí a lei penal vai ser mais grave para quem for pego nesse esquema. Então, por isso, essa correria também em relação à gravidade do crime de adulteração de produtos alimentícios e de bebidas também.
Tá aí, bem explicado. A gente volta a falar, aqui no Distrito Federal subiu para 2 o número de casos suspeitos. A Polícia Militar, em parceria com a Vigilância Sanitária e secretarias do governo local, iniciaram desde ontem uma força-tarefa para fiscalizar distribuidoras em várias regiões administrativas. O caso mais recente é o de um homem de 47 anos entubado em estado grave na unidade de pronto atendimento de Braslândia, a 50 quilômetros da capital. O outro envolve o rapper Hungria, que deu entrada ontem no hospital particular, suspeito de ter ingerido bebida adulterada. Hoje foi divulgado o primeiro boletim médico, confirmando a suspeita de intoxicação. Nesse momento se trata de uma suspeita de uma intoxicação por metanol. É uma suspeita forte porque, como eu disse, tem uma epidemiologia, quase um quadro clínico aí compatível e, além disso, ele está respondendo muito bem às medidas que se faz no tratamento desta patologia. Então, é uma suspeita que a gente tem até agora. A confirmação ainda não tem. O quadro dele é estável, tá? A gente espera que hoje seja o último dia de hemodiálise do Gustavo e que de domingo para segunda a gente consiga dar alta para ele se ele continuar evoluindo como ele está indo. Inicialmente, a primeira hipótese era a de que o cantor tivesse tomado uma bebida com metanol comprada em Vicente Pires, região próxima ao centro de Brasília. Mas hoje a família informou que não descarta a possibilidade de que a intoxicação tenha ocorrido em São Paulo, onde Hungria fez show no fim de semana. A informação que eu tenho é que ele ingeriu essa bebida alcoólica em São Paulo também. Porém, como é um caso muito novo, não sabemos se essa bebida também estava contaminada por metanol e os sintomas foram aparecer quando ele desembarcou em Brasília. Quando aqui? Ele desembarcou segunda-feira. Então, são pistas do caso que a polícia já está a par. E, com certeza a Polícia de São Paulo e o Distrito Federal vão trabalhar juntos para desvendar esse caso aí e saber onde foi a contaminação. São Paulo ou Brasília? Existe a possibilidade de ser de São Paulo? Sim. Existe a possibilidade de a contaminação ter sido feita em Brasília? Também existe essa possibilidade. Em função dos casos suspeitos, a Polícia Militar do Distrito Federal, em parceria com a Vigilância Sanitária e secretarias do governo local, iniciaram desde ontem uma força-tarefa para fiscalizar distribuidoras em várias regiões administrativas. Os agentes analisaram a documentação dos estabelecimentos e a qualidade dos produtos. Uma pessoa chegou a ser presa por suspeita de adulteração de bebidas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, a fiscalização não tem data para terminar e deve alcançar todo o Distrito Federal. A pessoa tem que avaliar o seguinte: não frequente locais irregulares, não compre em distribuidoras de bebidas irregulares. Veja que a irregularidade dela pode ser ele levantando uma porta na própria casa, ele ultrapassando os horários, ambientes estranhos, garrafas estranhas, preços estranhos. Tem que ficar muito atento. E a Polícia Civil confirmou há pouco que os exames descartaram a presença de metanol nas garrafas de bebidas consumidas pelo rapper Hungria, no Distrito Federal. A gente acabou de ver na reportagem. Como a gente mostrou aí, o cantor havia ingerido bebida alcoólica durante a viagem a São Paulo também. Possível origem da adulteração. A casa de shows onde a apresentação foi realizada foi interditada pela Vigilância Sanitária por suspeita de vender bebidas adulteradas com metanol. Então, o caso do Hungria era o seguinte: consumiu bebida alcoólica no Distrito Federal, tinha uma suspeita, mas o material foi apreendido para exame, tinha consumido também em São Paulo, então pode ser de São Paulo essa intoxicação por metanol. A equipe médica, de qualquer maneira, claro, segue acompanhando o caso, e ele reagiu, como a gente viu também na reportagem, muito bem ao protocolo que se aplica nesse tipo de caso. Quase que como uma confirmação aí de que houve realmente contaminação com metanol, mas está descartado o metanol aqui do Distrito Federal. Pois é, do Distrito Federal a gente vai para o Rio de Janeiro. Por lá a fiscalização também ficou mais intensa em pontos de vendas de bebidas alcoólicas. Até agora, a capital fluminense não tem notificações de contaminações por bebidas adulteradas. Mas a gente vai chamar o Vladimir ao vivo aqui para a gente, Vladimir Platonov. Desde ontem, a Secretaria de Saúde do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, está espalhando para os municípios alertas para que fiquem atentos e já comecem algum tipo de fiscalização para ver possíveis casos aí que possam vir a aparecer no Rio também. Vladimir, muito boa noite para você.
Boa noite, Porta Nova, boa noite, Ara, boa noite especial a você que nos assiste todas as noites. Muito obrigado pela sua audiência. É exatamente isto, Porta Nova. Nós estamos aqui no bairro da Lapa, que é um ponto conhecido da boemia, que todas as noites atrai milhares de cariocas e turistas. O objetivo dos agentes da prefeitura é fiscalizar os locais que vendem bebidas alcoólicas, principalmente restaurantes, bares e também barracas de rua. Eles verificam as notas fiscais, investigam a procedência da bebida, o aspecto do produto, a qualidade dos rótulos e das tampas. Também coletam amostras para análises laboratoriais. A medida visa prevenir possíveis casos de intoxicação por metanol. A substância já provocou diversos casos de internações e óbitos em outros estados do país. E é bom ressaltar, como você disse, Porta Nova, que aqui no Rio de Janeiro nós ainda não tivemos nenhum caso de intoxicação por metanol nas bebidas alcoólicas. Mas se a pessoa beber algo e se sentir diferente, tiver desmaios, visão turva ou até mesmo convulsões, a orientação é procurar imediatamente ajuda médica, pois o metanol é muito tóxico e cada minuto que passa agrava ainda mais a situação. Eu volto com vocês aí em Brasília. Valeu, Vladimir. Muito bem lembrado esse ponto, Vladimir. A gente conversava, a nossa produção conversava com um médico que está fazendo atendimento nesses pacientes e ele dizia o seguinte: muita gente está saindo com uma situação, uma sensação ruim, confunde com estar alcoolizado, mas com um produto regular, vamos dizer assim, sem adulteração. E aí essa pessoa acaba esperando muito tempo para buscar ajuda. E quando busca ajuda, às vezes o comprometimento do organismo está bastante avançado e isso acaba não sendo possível de se reverter. O quadro fica muito comprometido com isso. Então, ao sentir esses sintomas, procure imediatamente ajuda, porque pode ser uma situação grave, como aconteceu lá na Bahia. A gente vai contar o caso agora. Pois é, mas a gente reforça também que o ideal é que não sejam consumidas essas bebidas destiladas, né? Que a gente chama de bebida quente aí. A gente está falando de gin, está falando de vodka, rum, whisky, cachaça, enfim. Tem que ficar muito atento, não consumir, mas por acaso, eu tinha uma garrafa em casa, não imaginava que pudesse estar adulterada. E começou a sentir isso, já vai direto buscar ajuda. Corre para o hospital. Bom, pois é, lá em Feira de Santana, no interior da Bahia, um homem de 56 anos morreu com suspeita de intoxicação por metanol. E o caso acendeu o alerta das autoridades de saúde do estado, que já mobilizaram hospitais e clínicas. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Rafael Marques, da TV Feira, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. O homem tinha 56 anos e foi atendido nesta unidade de pronto atendimento aqui de Feira de Santana. Ele morreu na madrugada de hoje, segundo informações das secretarias de saúde da Bahia e do município. Foram coletadas amostras biológicas do paciente e encaminhadas para análise em laboratório. O resultado deve ficar pronto em até 7 dias. Enquanto aguardam a conclusão dos exames, equipes da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal acompanham o caso em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Este é o primeiro caso suspeito de intoxicação na Bahia. Pois é, a Secretaria de Saúde da Bahia realizou hoje uma reunião emergencial para tratar do caso suspeito de intoxicação por metanol em Feira de Santana, que a gente acabou de ver na reportagem. E em nota, a Secretaria informou que já havia orientado hospitais, UPAs e clínicas privadas a ficarem atentos a pacientes com sintomas semelhantes e, claro, nesse caso, notificar imediatamente autoridades de saúde para que novas situações possam ser investigadas com rapidez. O Paraná também está investigando um caso suspeito de intoxicação por metanol. Um homem de 60 anos foi hospitalizado depois de ser atropelado. Durante a internação, o quadro piorou e tem semelhança com a situação de quem consumiu metanol. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que vai solicitar doses do etanol farmacêutico para eventuais casos. O exame toxicológico sobre este caso do Paraná ainda não foi concluído.
Pois é, o Paraná solicitando essas doses do chamado antídoto para tratamento dos pacientes. E a gente lembra que lá no início do programa a gente já alertou que o Ministério da Saúde está comprando um lote enorme desses antídotos. Um primeiro lote mais rápido já vai ser despachado para o SUS e, evidentemente, se levará em consideração os estados que estão com maior incidência. E depois lotes maiores vão chegando, inclusive em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. Bom, a Secretaria de Saúde de Pernambuco, agora a gente continua ali, né? Confirmou mais um caso suspeito de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Mais um caso. Agora são 7 registros no estado. A Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, orienta os consumidores a terem cuidado na hora de escolher onde beber. Quem não gosta de um drink gelado, ainda mais numa sexta-feira? Mas os casos suspeitos de intoxicação por bebidas adulteradas vêm deixando os clientes temerosos. Com certeza, nos deixa todos muito preocupados. Estou tentando evitar tomar destilados, que é realmente a nossa preocupação, e tentando procurar realmente por esses lugares mais confiáveis. E para evitar o consumo de bebidas adulteradas, a orientação é de que as pessoas procurem locais de confiança. Em Pernambuco, mais de 700 estabelecimentos são registrados na Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O presidente da associação explica quais são os cuidados que os estabelecimentos vêm adotando. Essa questão de adulteração de bebidas, isso não é uma coisa recente, né? A USP fez um estudo anos atrás mostrando que em torno de 25% a 30% das bebidas que circulavam no país, elas tinham algum tipo de adulteração. A Abrazel, desde quarta-feira, que vem promovendo via Zoom uns treinamentos, e lá a gente mostra que você tem que observar a nota fiscal que você recebeu, conferir se o produto está ok, conferir a garrafa para ter esse cuidado. Mas como identificar na prática se a bebida é original ou se foi adulterada? Você precisa observar alguns pontos na garrafa, né? Toda garrafa de bebida importada, você vai ter um selo, que é o registro do MAPA, onde esse selo ele tem uma numeração. Tem gravado na garrafa lote, né, data. Então, você tem alguns pontos a ser observado. Se o líquido está transparente, se não há resíduo nenhum nele. A questão do lacre, né, ele está perfeito. Não haver distância entre a tampa e a parte do lacre, né? Numa bebida nacional, você não vai ter o selo, mas você tem que observar esse lacre se está ok. O presidente da Abrazel também ressaltou que os consumidores precisam ficar atentos ao preço dos produtos. Se você tem um uísque que a média de preço dele no mercado é R$100, né? Você tem alguém lhe oferecendo ele a 50, a 60, ou uma promoção num lugar que está ali muito barato, é uma coisa estranha, né? Provavelmente ele não está comprando uma bebida original. Bom, vamos falar de previsão do tempo. Estou na tela para falar sobre isso para você. Vem fim de semana aí, né? Então, atenção. A área de alta pressão que está sobre boa parte do Brasil, a gente tem falado dela todos os dias, está impedindo a entrada de umidade. Só que tem vento forte, com boa intensidade, vindo do mar para o continente. E esse vento traz o quê? Acertou, umidade. Com isso, essa umidade marítima vem para o centro do continente, só que não consegue se espalhar. E aí concentra a chuva e essa chuva tende a ser persistente em algumas regiões litorâneas. Vamos para o mapa para dar uma olhadinha aqui em como está o Brasil. Estamos falando exatamente do litoral do Sudeste. A gente pode falar nos próximos dias do Espírito Santo. Esse mar solta do litoral aqui, solta umidade no ar. Esse ar vem para o continente, mas aqui tem uma área enorme de alta pressão onde a umidade não está entrando, é um bloqueio. Tá? Não passa. Aí fica acumulado no litoral. Essa chuva no Nordeste também, a gente está vendo alguns estados do Nordeste com tendência também de chuva. E essa chuva pode ter algum volume significativo. Nada de alerta muito grave, muito importante, mas vai chover. E aqui, litoral do Sudeste, sim, com chuva intensificada também. De resto, que a gente vê, o mapa não mudou muito nos últimos dias, não tem mudado. A gente tem visto uma área com muito calor e seca no centro do Brasil, chuvas que vão e vêm no sul, no norte a chuva não foi embora. Vamos para o mapa de alertas agora.
que a gente dá uma olhada. Olha aqui, ó, alerta de hoje era esse vermelho aqui, grande perigo, baixa umidade, áreas com menos de 12% ou até 12% de mínima da umidade no dia de hoje. Isso foi o que foi registrado. Para o fim de semana não vai mudar muito, tá? Talvez reduza um pouco isso, porque começa a ter um pouco mais de redução dessa pressão aqui. Mas eu estava olhando o mapa e não tem previsão de chuva para essa região até pelo menos a próxima terça-feira, tá? Depois disso, a gente vai atualizando e vai vendo como é que fica a situação. Temperaturas na tela para a gente dar uma olhada no que vem por aí. Goiânia, naquela área vermelha, máxima de 37%, umidade em 15%, pode na região ficar abaixo disso. Palmas, Tocantins, 40 graus de temperatura, 0 chance de chuva também. Vitória no Espírito Santo, comecei a previsão falando do Espírito Santo, máxima só de 25 graus, umidade lá em cima. Olha aqui, ó, probabilidade de chuva, vai chover nesse fim de semana no Espírito Santo. Então prepare o guarda-chuva e vem vento por aí também. Yara. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer contrário à possibilidade de parlamentares exercerem mandato de forma remota. A manifestação foi anexada ao mandado de segurança protocolado pela defesa do ex-deputado Chiquinho Brazão, réu no STF pela acusação de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Em abril, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Brazão por faltas às sessões. A defesa afirma que as ausências ocorreram devido à prisão preventiva e não configuram faltas injustificadas. Segundo Gonet, a Constituição prevê a perda do mandato se deputados ou senadores faltarem a 1/3 das sessões ordinárias, exceto em casos de licença ou omissão autorizada. Os detalhes estão no site da Agência Brasil. O endereço você já sabe, agenciabrasil.ebc.com.br. O chamado Enem dos concursos, o CNU, é no próximo domingo, dia 5. A prova desse ano teve 760 mil inscritos ao todo. Nessa segunda edição da prova, são mais de 3.600 vagas para 32 órgãos da Administração Pública Federal. Para os candidatos de nível superior, a prova terá 5 horas de duração e 90 questões de múltipla escolha. Para os de nível intermediário, 3 horas e meia de duração, com 68 questões. Os portões dos locais de prova fecham ao 12h30, horário de Brasília. O exame começa às 1 da tarde. É necessário apresentar um documento oficial com foto. As versões digitais vão ser aceitas desde que exibidas em aplicativos oficiais, com login do gov.br, como é título, CNH digital e carteira de identidade digital. Não serão aceitos prints ou cópias. Os candidatos também precisam levar uma caneta azul ou preta, feita de material transparente. Segundo a organização, é permitido levar água e alimentos de consumo rápido. No entanto, as embalagens precisam ser transparentes e sem rótulo. Essa primeira etapa do CNU ocorre em 228 cidades. Quem passar na prova de domingo vai ser convocado para a prova discursiva no dia 7 de dezembro. Pois é, e o serviço, o acompanhamento sobre as provas, a cobertura completa, você acompanha com boletins ao longo da nossa programação aqui na TV Brasil no próximo domingo. Então vai entrar reportagem da Rede Nacional de Comunicação Pública, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo mobilizado nessa cobertura do Enem dos concursos. Não perca. Bom, a gente fica por aqui. O Repórter Brasil termina agora, mas volta amanhã às 7 da noite. Boa noite. Tchau, tchau. Volta amanhã com a Pati Maia. Você vai ficar com o noticiário às 7 horas. E atenção, fim de semana tá aí. Muito cuidado. Evite bebida destilada, porque a gente está vendo aí, a situação não tá fácil. Tchau, tchau e até segunda-feira.